Ok, ok. Vou colocar nossa reunião para ser gravada. Já ia esquecer desse detalhe. Recording in progress. Ok. Bom, pessoal, boa noite aos que já estão presentes e aos que vão ver a nossa gravação, né, que estão vendo nesse momento. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós seremos um pouco mais breves, certo? Nós estamos aí chegando mais ou menos ao fim do nosso curso, então o nosso conteúdo ele está um pouco menor do que desde o começo, ok? E hoje vocês vão perceber isso no nosso conteúdo que será trabalhado. Bom, antes da gente começar a nossa aula e o nosso tema de hoje, eu gostaria de relembrá-los as datas relacionadas aos nossos exames, ok? Além dos exames, eu coloquei também as datas relacionadas às revisões e à orientação que nós vamos ter também, certo? Então, eu vou só falar para vocês bem brevemente. No dia 3/10, que será numa sexta-feira, eu vou me reunir individualmente com cada um dos grupos para que a gente possa fazer alguns ajustes em relação às apresentações, ok? Então, os grupos que já tiverem com algum material preparado ou que tiverem alguma dúvida, esse é o momento para que vocês possam apresentar isso para mim, certo? Para que a gente possa fazer alguma correção, para que eu possa dar alguma sugestão para vocês em relação a algo que pode ser trabalhado, certo? Então, esse dia, a nossa aula será reservada exclusivamente para esse momento de orientação em relação ao trabalho oral, ok? Já na outra semana, que será a nossa última semana juntos, a gente vai ter, na segunda-feira, a nossa revisão, certo? A revisão aí voltada para o nosso exame escrito, ok? No dia 7/10, na terça, nós faremos o nosso último exame escrito. Funcionará da mesma forma que os exames dos módulos 1 e 2. E no dia 8 e no dia 9/10, vocês vão fazer as últimas apresentações, ok? Essas apresentações elas vão acontecer em grupo, como eu já comentei, e serão para todo o nosso grupo, né? Para toda a nossa turma, não somente para mim, né? Então os colegas vão poder prestigiar aí as suas apresentações, ok? No mais, são essas aí as nossas datas e elas também estão presentes no calendário que eu compartilhei com vocês lá no Classroom, ok? Então vamos lá. Tem gente chegando agora, Jessenia e Mário. Então vamos lá, minha gente. Isso aqui nós já comentamos, não há necessidade de falar sobre isso agora. Boa noite, Mário. Boa noite, Jessenia. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Beleza, então vamos lá. Para hoje, minha gente, a gente vai chegar finalmente ao nosso segundo modo verbal, ok? Que é o subjuntivo. E assim como o modo indicativo, o modo subjuntivo ele apresenta diferentes tempos verbais. E hoje a gente vai trabalhar exclusivamente com o presente do subjuntivo, certo? Bom, e para que nós vamos usar o subjuntivo? O modo subjuntivo, ele será utilizado para que a gente possa expressar uma ação com o sentido de dúvida, certo? Então, normalmente, nós entendemos que esse modo subjuntivo, ele é o modo da dúvida, o modo da incerteza. Então, todas as ações verbais que estiverem vinculadas a esse modo subjuntivo, que nós veremos hoje, elas estão aí relacionadas a essa expressão de uma ideia de dúvida ou de uma ideia de incerteza, certo? Que é totalmente diferente do nosso modo indicativo, ok? E para que nós possamos nos situar, eu apresento a vocês os 3 tempos verbais que nós vamos trabalhar com esse modo subjuntivo. Hoje,
nós vamos trabalhar com o presente. Aí vai nos restar apenas outros dois tempos verbais, o pretérito imperfeito e o futuro, que a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas, ok? Estamos acabando aí os nossos verbos, né? Finalmente. Bom, e para que serve o nosso presente do subjuntivo, Hel? E o que nós temos aqui em relação à definição? Isso. Isso, exatamente. Então, a ideia geral que nós temos de modo subjuntivo é uma ideia de incerteza, ok? E a definição de presente do subjuntivo, tempo presente, nesse modo verbal, ele diz respeito a uma ação que ela não aconteceu. É como se fosse uma ideia de futuro, certo? Um futuro que ele é considerado incerto, ok? Em relação aí à sua estrutura. Mas em relação ao uso, nós vamos utilizá-lo para expressar uma ideia de um modo geral, um conselho, uma ordem, um desejo. Essa parte do desejo é a principal função do nosso presente do subjuntivo, ok? Nós também podemos utilizá-lo para expressar proibição, dúvida, que também é muito comum, e também para expressar sentimentos, ok? Observem nestes exemplos os verbos. Antes que esse mundo acabe, eu só quero que você desabe nos meus braços. Nós temos aqui acabe e desabe. São dois verbos que estão conjugados no nosso presente do subjuntivo. E eles trazem essa ideia de desejo, ok? Em relação à ação verbal, certo? E essa será a principal ideia que o nosso modo subjuntivo ele vai expressar, certo? E a gente vai entender como nós vamos utilizá-lo e quais são os seus outros usos. Bom, então vamos lá. O modo subjuntivo, como nós vimos, o modo subjuntivo não, o presente do subjuntivo, temos que especificar. O presente do subjuntivo, como nós vimos nos exemplos anteriores, ele é utilizado para expressar diferentes coisas, ok? E aqui estão as quatro principais funções que o nosso presente do subjuntivo ele pode desempenhar. Mas o que acontece? Para que a gente possa expressar cada uma dessas funções utilizando o presente do subjuntivo, nós necessitamos utilizar essas estruturas, ok? Elas são exemplos de marcadores que vão nos auxiliar a identificar cada uma dessas ideias que serão expressas por meio do nosso modo subjuntivo. Então, é como se fossem aí complementos a essas funções que o nosso presente do subjuntivo ele pode desempenhar, ok? Vejamos o primeiro tipo, a primeira função, ordem ou desejo. Essas são as estruturas que nós vamos utilizar para expressar a ordem ou desejo com o presente do subjuntivo. E nós vamos utilizar verbos, certo? Desejo que, essa é a nossa estrutura fixa. Desejo que, quero que, proíbo que, espero que, exijo, do verbo exigir, prefiro que, peço que e tomara que. A gente sempre vai utilizar um verbo que vai expressar essa ordem ou desejo, seguido da preposição que, certo? E depois dessa preposição, a gente vai utilizar o verbo no presente do subjuntivo, como nós temos no exemplo de baixo. Tomara que eles venham cedo. Esse venham é o verbo vir no presente do subjuntivo. E ele indica um desejo em relação a essa ação de vir, certo? Que ela é vinculada
a eles, a essa terceira pessoa do plural, ok? Próximo uso, Nieves. Expressar dúvida. Quais são as estruturas? Dúvida. Não estou certo que. Não tenho certeza que. Duvido que. Não acho que. Não penso que. Não acredito que. Talvez ele venha sozinho. Isso, muito bem. E vejam que no nosso exemplo da frase, talvez ele venha sozinho, nós temos o nosso advérbio de dúvida, né? Talvez. E ele é um dos complementos a essa ideia de dúvida que será expressa por meio do presente do subjuntivo, certo? Então, nós vamos utilizar todas essas estruturas que serão construídas com essa nossa preposição que. E após a preposição que, nós utilizamos o verbo no presente do subjuntivo. O único exemplo que essa preposição não aparece é no próprio exemplo da frase final. Talvez ele venha sozinho. Aqui não há necessidade. Mas se nós utilizássemos qualquer uma das estruturas anteriores, nós precisaríamos desse que, certo? Por exemplo, não acredito que ele venha sozinho. Não penso que ele venha sozinho. Não acho que ele venha sozinho. Duvido que ele venha sozinho. Todas essas ideias, elas expressam essa dúvida, e essa dúvida, ela será expressa primordialmente pelo nosso presente do subjuntivo, ok? Mário, nosso último uso, sentimento. Estou contente que, estou triste que, receio que, tenho medo que, lamento que, sinto que pena que, é pena que ele traga mais notícias. Isso, exatamente. Vamos lá. Essa palavra mas, ela é muito importante. E a gente vai entender aqui o porquê, certo? Vejamos. Para expressar sentimentos, assim como desejo, ordem, dúvida, nós temos algumas estruturas que são fixas, certo? E todas elas antecedem a nossa preposição que. Mas eu quero que vocês observem principalmente essa ideia de sentimento. Vejam que nós estamos falando de palavras que dizem respeito a estados ou sentimentos. Por isso que a gente tem primordialmente o verbo estar. Estou contente, estou triste, receio. Receio é um sentimento. E aqui ele é utilizado como verbo. Tenho medo que, lamento, o verbo lamentar, certo? Que se vincula a sentimento também, ok? E o último exemplo, nós temos é pena que faltou só uma. O nosso. Ai, não puedo escrever acá. A ver. Mejor texto. Faltou isso daqui, certo? É uma pena que ele traga más notícias, certo? Faltou só uma, o nosso artigo indefinido. Nós não falamos é pena, nós falamos é uma pena. Então tá um pouco incorreto. Mas o que eu quero que vocês observem também, nesse exemplo específico, é essa palavra mas, com acento agudo aí. Vocês conhecem essa palavra? Sabem o que ela quer dizer nesse exemplo? É uma pena que ele traga más notícias. Traga del verbo traer, ok? No português, verbo trazer. Malas. Esto, Mario, exatamente. Es como malas, ¿no? Es el femenino de la palabra mal. Em português será mas. E aí é muito importante que a gente se atente a essa palavra para não confundi-la com a palavra mas, no? Del espanhol. Então, atenção, porque a escrita é a mesma, mas a função é totalmente diferente na língua portuguesa, ok? Enfim, temos aqui alguns outros exemplos, certo? Graciela, você pode ler os exemplos de baixo, por favor?
Tomara que você faça atividade física esse ano. Não acho que eles gostem de festa. Espero que a gente conheça o Rio de Janeiro. Perfeito. Observem. Faça, gostem, conheça. 3 verbos nesse presente do subjuntivo, com terminações próprias que vão nos ajudar a identificar esse presente do subjuntivo, ok? Mas, além disso, cada uma dessas 3 frases, elas expressam um desses 3 usos. Vocês conseguem identificá-los facilmente por conta da estrutura, ok? Tomara que nós vamos ter a ideia de um desejo, eu desejo que essa coisa aconteça, não acho que eu expresso uma dúvida em relação a essa situação, e espero que eu também trago essa mesma ideia de um desejo, ok? É algo que eu desejo que aconteça, certo? Então, a nossa estrutura ela vai nos ajudar a identificar o uso ao qual esse nosso presente do subjuntivo ele está se relacionando. Na verdade, o uso que ele expressa, né? Vamos fazer aqui um pequeno exercício para que a gente possa trabalhar com essa diferenciação, ok? Desses 3 usos do nosso presente do subjuntivo. A ver. Temos aqui algumas frases e a gente vai só identificar, né? Relacioná-las com cada um dos usos do presente do subjuntivo, ok? Primeira frase é de Essênia. Leitura e resposta, por favor. Talvez eu vá à festa. É possível que... É provável que... De dúvida. Dúvida? Ok, vamos deixar aqui. No final, a gente vai avaliar novamente cada item, certo? Para vocês verem se estamos todos de acordo, ok? Próxima frase, Nieves. Espero que você consiga. Tomara que você faça boa viagem. Espero que o ano de 2022 seja melhor. Desejo. Isso, desejo, exatamente. Temos aí um desejo, né, em relação a essas ações. Essa pessoa deseja que todas essas coisas aconteçam em relação a esse outro sujeito, ok? Harry, próximo exemplo. Isso, muito bem. E temos uma outra frase, Harry. Você pode fazer a leitura também, por favor? Isso, muito bem. Esse uso da ordem é o mesmo uso que nós utilizamos para falar do modo imperativo, ok? É por isso que a conjugação do modo imperativo e do presente do subjuntivo são as mesmas, certo? Quando a gente for trabalhar o imperativo, vocês vão observar que a conjugação verbal é exatamente a mesma, que ele vai expressar essa ideia de ordem, certo? Enfim, Disney, próximo exemplo. Receio que não chegue a tempo. Sentimentos? Será que é sentimento? Veja a outra frase. A segunda, ela também faz parte desse exemplo. Não duvido que ela venha. Ah, perdão, não vi bem que é uma sola frase. Não, são duas frases. Duas? Mas elas duas. pertencem aí ao mesmo uso. E aí, será que é sentimento? Dúvida. Será que é dúvida? Temos aqui dúvida foi usado no começo, né? Vamos perguntar aos seus colegas.
Solo tengo estas acá. Pode ser que seja também. Não sabemos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa frase, ela expressa dúvida ou ela expressa outra ideia? Pero O que vocês me dizem? Eu sabia que isso poderia acontecer, porque essas frases, elas são muito parecidas, né? Pero- Talvez e receio. sentimento no era profesor de Sentimento receio. não, nesse sentimento não. Nesse caso, não. Nós não temos um sentimento aqui. Receio é um sentimento, verdade, dizem. Exatamente. Mas a segunda frase, ela não expressa um sentimento. Mas ainda assim é válida essa sua identificação em relação ao sentimento, por conta do verbo recear, né? Então nós estamos aqui em um dilema, porque pode ser sentimento, como o Disney comentou, por conta do verbo recear, mas ao mesmo tempo nós também temos essa ideia de dúvida, certo? Mas a gente não vai colocar nenhuma delas por enquanto. Vamos saltar essa frase, ok? Vamos aqui para a penúltima frase. Maria Isabel, a penúltima frase. É melhor que você economize pouco. Conselho? É um conselho. Eu acredito que seja um conselho também, né? Temos aqui, é melhor que. Estou trazendo aí um conselho em relação a uma determinada ação para uma pessoa. E o último exemplo, para todos nós respondermos juntos. Que pena que não possa vir a minha festa de aniversário. Sentimento. Aí, nesse caso, o sentimento vai vir para essa frase, ok? Porque somente ela, né, sozinha, traz essa ideia de sentimento. Porém, a frase receio que não chegue a tempo, ela também traz essa ideia de sentimento, certo? Por conta do verbo recear. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos a ideia de dúvida. Então, a gente vai fazer uma troca, certo? Esse dúvida vem para cá e eu pergunto a vocês, como é que a gente vai reorganizar isso? Qual seria o mais adequado na primeira frase? Probabilidade ou dúvida? Probabilidade. Probabilidade, né? Por conta aí da palavra talvez, certo? Talvez, é possível, é provável, certo? E o último a gente fala de dúvida. Último não, o antepenúltimo, certo? Então temos aqui uma ideia de dúvida sendo expressada pelo próprio verbo duvidar, mas ao mesmo tempo sendo expresso também pelo verbo recear, que pode ser entendido também como uma ideia de sentimento. Ok? Essa ideia também é válida, certo? Então, probabilidade, desejo, ordem, dúvida, conselho e sentimento. Beleza? A conjugação verbal é sempre a mesma. Ela pertence aí ao nosso presente do subjuntivo. A única diferença, faça, né? Arrume, compra, chegue, venha, economize e possa. Pronto. A única diferença é apenas o uso, porque a conjugação do verbo no presente do subjuntivo sempre será a mesma, certo? Mas a gente pode trabalhar com todas essas possibilidades de uso. Ok? Agora vamos trabalhar, de fato, com a conjugação verbal, com a formação desse nosso presente do subjuntivo. Bom, para que a gente possa conjugar verbos no presente do subjuntivo, nós precisamos nos lembrar de um conteúdo, ok? Que é o presente do indicativo, o primeiro tempo verbal que nós estudamos no nosso curso, certo? Por que a gente vai precisar dele? Porque a formação do nosso presente do subjuntivo será dada a partir do presente do modo indicativo, ok? Isso da primeira pessoa, certo? Então, a partir dessa primeira pessoa, nós conseguimos conjugar esse verbo no presente do subjuntivo. Por exemplo, verbo morar. Qual é o presente do indicativo do verbo morar?
eu moro, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar essa vogal O, correspondente ao presente do subjuntivo, e substituí-la pela vogal E, correspondente ao presente do subjuntivo. Eu more, certo? Que eu more. Vender, eu vendo. Presente do subjuntivo, venda. Que eu venda. Sempre acompanhado da nossa preposição que, certo? Abrir, que eu abra. Eu abro no presente do subjuntivo, que eu abra, que eu abro no presente do indicativo, perdão, já estava me confundindo, e que eu abra no presente do subjuntivo, ok? Então a gente vai precisar recorrer a esse presente do indicativo, a primeira pessoa apenas, para que nós possamos fazer essa substituição, certo? Em relação à primeira e em relação às demais pessoas que fazem parte aí desse nosso presente do subjuntivo, certo? Bom, vamos ver isso um pouco mais detalhado. Vamos lá. Qual é o presente do indicativo do verbo falar? Eu. Falo. Exatamente. Vamos fazer o que nós fizemos no exemplo anterior. Temos aqui eu falo, primeira pessoa do presente do indicativo. A gente vai eliminar essa letra O, certo? E vai acrescentar essas terminações, que serão correspondentes ao presente do subjuntivo. Eu fale, nós falemos, e eles, elas e vocês falem, certo? Vamos pensar aqui em outro verbo que não está aqui. Verbo saber. Não está? Não está. Qual é o presente do indicativo do verbo saber, a primeira pessoa? Eu. Falta só uma vogal. Eu sei, certo? Eu sei. Falta lá aí. Vamos lá. Eu sei. O que a gente vai fazer aqui? Eu sei, presente do indicativo, né? Observe agora, o verbo saber ele é um verbo irregular. Eu sei no presente do indicativo. Nós já não vamos poder fazer essa mesma regra porque ele é um verbo irregular, certo? Vamos pensar em outro. Dormir. Qual é o presente do indicativo do verbo dormir? Eu. Eu dormo ou eu durmo? Eu durmo. Eu durmo, exato. A ver, vamos apagar isso. Eu durmo. Pronto. Com o verbo dormir vai funcionar. Eliminamos a vogal O e acrescentamos aí as terminações correspondentes. Que eu não, está errado. Novamente. Que eu durma, que ele durma, que nós durmamos. Sí, el verbo dormir pertenece a esta persona, esta conjugación, ¿no? Termina em R, perdão. Bom, que eu durma, que nós durmamos, que eles durmam, certo? O verbo dormir, ele será feito a sua conjugação a partir aí de terminações próprias dos verbos terminados em IR, certo? Por isso que não estava dando certo. Mas vamos lá. A gente vai fazer essa regra para todos os verbos que são regulares, ok? Então, é preciso que eles sejam verbos regulares, para que a gente consiga fazer essa nossa conjugação verbal. Basta nós sabermos qual é a primeira pessoa de cada um desses verbos no presente do indicativo. Eu canto, eu acabo, eu vendo, eu saio, eu divido, eu abro. Nós vamos só eliminar a última vogal e acrescentar as terminações próprias do presente do subjuntivo. Que eu cante, que nós cantemos, que vocês cantem, ok? E é bem mais simples, por quê? Porque eu, você, ele e ela apresentam a mesma conjugação. Então, nós já temos aí 4 pessoas com a mesma conjugação,
Logo, nós não teremos tanto trabalho assim para realizar essa conjugação verbal, ok? Então, essas aqui são as terminações. Falar, cantar e acabar, pertencentes à primeira conjugação, terminados em AR. Vender pertence à segunda, porque termina em ER. Dividir, sair e abrir, terceira conjugação, terminados em IR, certo? Então, para esses verbos regulares, vamos utilizar o presente do indicativo. Primeira pessoa, certo? Tem que ser a primeira pessoa. E aqui, sim, nós temos os verbos irregulares, certo? Eles vão apresentar aí um pouquinho de irregularidade em relação ao nosso presente do subjuntivo, certo? Verbo dizer. Qual é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo dizer? Eu digo, exatamente. É um verbo irregular e essa irregularidade ela vai se seguir no presente do subjuntivo, ok? Mas aí, a letra G que aparece, ela apresenta uma certa regularidade, porque ela se mantém no decorrer de toda a conjugação verbal. Isso vai acontecer com todos esses verbos que nós temos aqui, ainda que eles sejam verbos considerados irregulares em relação ao seu radical, ok? Mas as terminações não vão apresentar nenhum tipo de irregularidade. Elas serão as mesmas que nós vimos anteriormente, certo? Vamos lá. Temos aqui fazer, ver, trazer, poder, pedir e sentir. Que eu faça, que eu peça, que ele faça, que ela faça, que ele peça, que ela peça, que nós façamos, que nós peçamos, que eles, elas e vocês façam e peçam, certo? São dois exemplos de verbos que terão o C cedilha no decorrer aí da sua estrutura. Bom, estes aqui são verbos considerados especiais, ok? Eles também são irregulares, eles são um pouquinho diferentes do que nós já vimos até o momento. Temos estar, dar, ser, querer, saber, ir, certo? Conjugação do verbo estar, Graciela. O que nós temos aqui? Eu estou. Isso, esse é o presente do indicativo, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Eu estou, mas veja, eu estou, ele tem a terminação OU, né? Um pouquinho diferente do que nós estamos aí habituados. Então a gente não vai trabalhar com essa regra para esses verbos irregulares, ok? Quero só que mesmo que você faça a leitura da conjugação, por favor. Graciela, por favor, a leitura. A lectura de tudo. No solo estar, por favor. Eu esteja, ele, ela, você esteja, nós estejamos, eles, elas, vocês estejam. Isso, perfeito. Temos aí a presença da letra J, certo? Então ele é considerado um verbo irregular, porque essa letra J, ela não faz parte do seu radical quando esse verbo está na sua forma infinitiva. Então, como existe essa mudança no radical, nós temos também uma irregularidade. Verbo dar, Mário, qual é a sua conjugação? Tá. Eu dê, que ela, você dê, nós demos, elas, vocês têm. Isso, exatamente. Vejam aí como esse verbo é diferente, né? Ele tem o acento circunflexo aí nas 4 primeiras pessoas, eu, você, ele e ela, certo? Nós demos, vocês, eles e elas deem, com 2 letras S, ok? Para que a gente possa aí
fazer essa diferenciação entre cada uma dessas pessoas. Verbo ser é um dos verbos mais utilizados quando nós falamos do presente do subjuntivo, ok? Jessênia, a nossa leitura do verbo ser, por favor. Eu ceia, ele, ela, você ceia, nós ceiamos, eles, elas, vocês ceiam. Isso, muito bem. Temos aí a presença da letra J. A mesma coisa que acontece no verbo estar, acontece no verbo ser também, ok? Verbo querer. Temos aqui também uma pequena mudança, né? O verbo querer, na sua forma infinitiva, ele não apresenta nenhuma outra vogal após a vogal E. Mas quando nós fazemos a conjugação, nós temos aí a presença da vogal I. Que eu queira, que ele, ela e você queira, que nós queiramos, que eles, elas e vocês queiram, certo? Verbo saber. A ver, Disney. Verbo saber. Disney, escuta. Eu saiba, eles saibam, nós saibamos e eles saibam. Isso, muito bem. Perfeito. Então vejam, o verbo saber, assim como o verbo querer, ele vai ter aí a presença de uma nova vogal, que é a mesma vogal, a vogal I, certo? Saiba, saiba, saibamos e saibam, ok? O verbo ir, que é o nosso último verbo, ele é irregular em qualquer tempo e em qualquer modo verbal. E isso acontece, logicamente, também no presente do subjuntivo, ok? Então, esse nosso ir no infinitivo torna-se, no presente do subjuntivo, vá, que eu, ela, ele e você vá, que nós vamos, que vocês, eles e elas vão, ok? É um pouco diferente, nós não estamos tão habituados a utilizá-lo dessa forma, mas ela existe, né? Então, é importante nós conhecermos. Vamos lá. Então, esses são os nossos verbos especiais. Nós não podemos aplicar a regra anterior a esse tipo de verbo, certo? Vamos fazer aqui um primeiro exercício. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um bilhete, uma carta, certo? Que foi recebida pela Vanessa, e nós vamos complementar essa carta com o nosso presente do subjuntivo, ok? Vamos ler a carta que Vanessa recebeu de seu admirador secreto e colocar os verbos no presente do subjuntivo, de acordo com o sujeito de cada uma dessas ações, ok? Vamos lá. Querida Vanessa, hasta, a ver. Pronto. Querida Vanessa, até mim, Mário. A leitura e o complemento com o presente do subjuntivo. Querida Vanessa, espero que ao receber minha carta, você esteja bem. Novamente, Mário, por favor. Você. Você falou este, né? Mais ou menos assim. Você Esteja, certo? Esteja bem. Talvez você me ache Isso, perfeito. um pouco bobo ao ler a minha carta, mas só quero te dizer que estou apaixonado por você há algum tempo, mas não acho que você sinta
o mesmo por mim. Todos os sábados vou à floricultura onde você trabalha e quero comprar as mais belas flores para te dar de presente. Ok, Mário, Sempre. já está. Graças. A gente vai ler só até essa parte, certo? Muito obrigado. Eu vou selecionar outra pessoa também. Então, esteja, ache e sinta, certo? Todos eles foram voltados para um mesmo sujeito, que é você, certo? A partir de agora a gente vai ver se esse sujeito ele vai permanecer ou se vai haver uma mudança de sujeito em relação aos verbos. Nieves, você pode continuar a partir de sempre hasta você. Sí, ¿no? Sempre que vou à floricultura, te peço que me atenda, Isso. procure algún tipo específico de flor. ¿Qué sentir? Senta Sinta. o aroma que ela tem. Fico me perguntando se você tem alguma ideia de que o que eu mais quero é que você é irregular, não? Ficar. Isso. Ele é um pouco E irregular. esse não sei a conjugação. Não passa nada. Vamos a ver la hora, ok? Verbo ficar. Alguém sabe como ele fica no presente do subjuntivo? Que eu. É eu. É eu, né? A ver. Algum tipo de flor, ok. Ah, no es você. Que você. Pero la conjugación va a ser la misma para las dos personas. Que eu fique, certo? Que eu fique. Nós não podemos utilizar a mesma regra que nós vimos anteriormente, porque o verbo ficar ele é irregular nesse nosso presente do subjuntivo, ok? Eu fico no presente do indicativo tem a letra C. Mas quando nós utilizamos esse mesmo verbo no presente do subjuntivo, será fique com o dígrafo que certo? Que eu fique. Da palavra sempre até a última palavra responder. A ver, Harry. Isso, exatamente, perfeito. Você só saltou uma pequena letra aqui na leitura. Isso, hora H. Exatamente, hora H. ¿Qué es la hora H? ¿Alguien conoce esta expresión? ¿Conocen? É a hora mais importante de alguma coisa, certo? Nesse caso, a hora H para essa pessoa seria um momento em que ele está diante da Vanessa, né? A mulher com a qual ele se sente aí, pela qual ele se sente atraído. Essa seria a hora H, o momento em que eles estão juntos, ok? Vamos aí para a nossa resposta, né? Que você esteja, talvez você me ache, certo? Que você sinta, peço que você me atenda, procure, sinta novamente, ok? Temos aqui atenda e procure, né? Esses verbos, eles são relacionados a essa segunda pessoa que é você. Nós ainda estamos falando desse você, né? O sujeito ainda é o mesmo, certo? Procure algum tipo de flor que você sinta o aroma. Mas o que eu mais quero é que você fique. Verbo ficar, ok? Que você fique.
Se fosse eu, seria a mesma conjugação, que eu fique. Com essas flores para você. O que devo fazer para que você aceite namorar comigo? Espero que me responda, certo? Então, alguns deles são regulares e vão atender à regra que nós vimos anteriormente, serem formados a partir do presente do indicativo, e outros nós não vamos poder recorrer àquela regra do nosso presente do indicativo, ok? Por eles serem verbos considerados irregulares. Bom, vamos fazer aqui mais um exercício. Agora a gente vai lá para o nosso livro de exercícios, lá para as nossas quase últimas páginas, as páginas 38 até a página 40, ok? Eu vou projetar para vocês aqui o livro para que vocês possam acompanhar. Mas façam nos seus materiais também. Vamos lá, página 38, né? Vou projetar, tá? Só um segundo. Quase que eu esqueço. Pronto, página 38. Da 38 em diante, nós temos aqui vários exercícios com o nosso presente do subjuntivo, certo? Bom, então, relembrando aí essas nossas conjugações, algumas delas serão novas para a gente, porque são verbos irregulares e a gente não trabalhou não com todos eles, né? Mas a gente vai ver isso com calma, certo? Bom, número 1, Mário, verbo andar. Quero que ele ande mais depressa. Muito bem. Lembrando que depressa é a mesma coisa que rápido, certo? Funciona aí como um advérbio de modo, ok? O modo como uma pessoa vai andar, né? Número 2, Nieves, verbo vender. Desejamos que vocês vendam logo a casa. Isso, muito bem, perfeito. Eu gostaria só de relembrá-lo, certo, em relação a palavras terminadas em M, ok? No português. Por quê? Porque muitas palavras do espanhol vão terminar com a letra N, certo? Para que vocês lembrem-se sempre que na língua portuguesa nós temos pouquíssimas palavras que vão possuir essa terminação, ok? No geral, a gente vai ter palavras terminadas com M e não com a letra N. Só um pequeno detalhe, mas que é muito importante, porque eu sempre observo em algumas atividades escritas a presença de palavras escritas dessa forma, certo? Mas isso daqui não vai acontecer. Não sempre. Na maioria das vezes a gente vai utilizar mesmo a letra M, certo? Número 3, de Essênia, verbo partir. Prefiro que eles partam sem dizer ite logo. Isso, muito bem. Partam. Perfeito. Até agora foram verbos regulares, né? Eu ando, eu vendo no presente do indicativo e eu parto. É só substituir o O por cada uma das terminações correspondente a esse sujeito, certo? Porque são verbos regulares. Mas isso não será possível para todos esses verbos. Número 4, Graciela, verbo fazer. Peço que vocês não façam barulho. Será que é fazem? Será que eu acerto? A ver, el presente de indicativo do verbo fazer. Eu faço. Eliminamos essa letra O. Como é que fica? Eu faço. Vocês? Ah, não. Esse igual é número 3. Passam. Isso, façam, exatamente.
O verbo fazer, por mais que ele aparente ser irregular, ele vai apresentar meio que uma regularidade, certo? Por quê? Porque no presente do indicativo é fácil. Eliminamos a letra O e acrescentamos as terminações, certo? Que serão próprias aí do presente do subjuntivo. Maria Isabel, número 5, verbo trazer. Eu acho que a gente vai conseguir resolver esse item pensando aí no presente do indicativo. Qual é o presente do indicativo do verbo trazer? Primeira pessoa. Eu Trago. trago. Exatamente. Vamos eliminar a vogal O e acrescentar a terminação correspondente a esta pessoa. Ok? Como é que fica? Que eu E aí, qual é a vogal? Traga. Traga, que eu traga. Exatamente. Vogal A, certo? Boa parte dos verbos aqui a gente está observando essa regularidade, né? Então, até agora está dando certo. Disney, número 6, o verbo ter. Para conjugar esse verbo, nós também podemos pensar no presente do indicativo, certo? Qual é o presente? Talvez vocês têm sorte, quem sabe. Vocês têm. Tem é Tem. presente. Como? Pode repetir, por favor? Talvez vocês Tem. tenham assim? Sim. No, esto es presente de indicativo, não? Nós precisamos fazer uma pequena mudança aqui. Qual é o presente do indicativo da primeira pessoa do verbo ter? Tenho. Eliminamos isso daqui. E a gente vai só acrescentar a terminação correspondente a vocês. Como é que fica? Talvez vocês tenham sorte ou talvez vocês tenham sorte. Qual é o correto? Para todo o grupo. Professor, sin la vogal? Como? Sin la vocal? Sin tem? No, tiene la vocal. Mas eu pergunto a vocês, será tenha ou será tenha? Assim ou assim? Será tenham, né? No plural, ok? Talvez vocês tenham, ok? Então, até o momento, nós estamos conseguindo fazer essa relação do presente do indicativo com o presente do subjuntivo, ok? Mário, número 7, verbo poder. Tomara que vocês possam vir no sábado. Isso, muito bem. Como nós chegamos a esse possam? Por meio disso daqui. Primeira pessoa do indicativo do verbo poder. Eu posso. Nós eliminamos a vogal O e acrescentamos a terminação correspondente a vocês no presente do subjuntivo. Ok? Helwi, número 8. Verbo trazer, novamente. Helwi? Estás aí? Isso, tragam. Exatamente. Como nós chegamos a esse tragam? Por meio do presente do indicativo do verbo trazer. Eu trago, eliminamos a letra O
e acrescentamos a terminação ão, que é correspondente a eles e elas e vocês, ok? Nieves, número 9. Não acho que eles mudem de ideia. São muito teimosos. Isso, muito bem. Mudem de ideia. Como nós chegamos? Por meio desse mudo. Eu mudo, presente do indicativo, eliminamos a letra O e acrescentamos a terminação correspondente ao verbo mudar, ok? Para eles, elas e vocês. Número 10, Graciela, verbo dizer. Não penso que ele sempre diz a verdade. Diz a verdade. Vamos lá. Qual é o presente do indicativo do verbo dizer? Eu. A mesma estrutura do verbo trazer. Digo, Eu digo. Exato. O que a gente vai fazer? Eliminar a letra O, certo? E basta colocar a terminação. Qual é a terminação correspondente a ele? Diga. Isso, exatamente, Graciela. Muito bem. Essa é a letra A, né? Diga, que ele diga a verdade, ok? Maria Isabel, número 11. Sinto que você não goste a meus amigos. Exatamente, goste. Faltou somente a palavra muito, certo? Nessa frase, para intensificar e trazer essa ideia de um sentimento. Sinto muito que você não goste dos meus amigos, certo? Seria mais adequado com a palavra muito, para intensificar essa ideia em relação ao verbo sentir. 12, Mário. Lamento que eles não possam esperar. Isso, novamente o verbo poder, né? Possam. Perfeito. Réu, é número 13. Isso, muito bem. Temos aqui um verbo um pouquinho diferente, né? O verbo sair. Saiam, certo? Saiam. Mas aí a gente consegue fazer essa conjugação também de acordo com o presente do indicativo do verbo sair. Eu saio, eliminamos a vogal O e acrescentamos a terminação correspondente a vocês, que é a terminação ão, certo? A ver. Nieves, próximo item. que pena que a gente não tenha tempo para conversar. Isso, perfeito. Não tenha tempo para conversar. Novamente, aquela mesma regrinha. Tenho, presente no indicativo, eliminamos a vogal O e acrescentamos a terminação correspondente a gente, né? Nós vimos que a gente, quando utilizado como sujeito, ele deve ser acompanhado da conjugação verbal correspondente a você, ele e ela, que é a conjugação de terceira pessoa, certo? Então, que a gente tenha. Mário, número 15, verbo acordar. Tenho medo de que ele acorde tarde. Isso, de que ele acorde tarde. Eu acordo no presente do indicativo, eliminamos a vogal O e acrescentamos a terminação correspondente a ele, certo? 17, Yesenia. 16, perdão. O director exige que nos entren na hora. Entrem. Será que é entrem? Vamos lá. Qual é o presente do indicativo do verbo entrar? Eu. Como fica no presente?
como, falo, bebo, e o verbo entrar, como ele fica? Eu entro. Eliminamos a vogal O, fica só isso daqui. E qual é a terminação correspondente a nós? Que nós para o grupo, para nos ajudar, como é que fica? Que nós entramos ou que nós entremos? Tenemos. Entremos, exatamente. Nós entramos é presente, né? Presente e pretérito ao mesmo tempo, mas é do modo indicativo. Aqui, emos é do modo subjuntivo, ok? 17, e verbo repetir. Isso, exatamente. Repitam o erro. Número 18, Mário. Aqui a gente tem o verbo vir, que é um dos verbos que causam mais confusão. Espero que nossos amigos venham nos receber. Isso, Mário. Por conta de uma vogal, nós temos aí um pouquinho diferente essa conjugação, certo? Venha, venha. Venham, né? Plural. Ok? Por que a gente chegou a esse venham? Porque no presente do indicativo é eu venho, ok? Eliminamos a vogal O e acrescentamos a terminação correspondente a eles, que eles venham, certo? 19, verbo desistir, para todos nós, ok? Receio que a senhora de seus planos. Como fica o verbo desistir? Desista. Desista, exato. Como nós chegamos a esse desista? Por meio do presente e do indicativo do verbo desistir. Eu desisto no presente do indicativo, eliminamos a vogal O e acrescentamos a terminação correspondente a ela, né, que é a senhora, ok? E número 20. Duvido que ela ainda do que eu disse. Que ela o quê? Verbo lembrar, na sua forma pronominal. Qual é o presente do indicativo do verbo lembrar? Eu Se lembre. lembro. Isso, se lembre, exatamente. Eliminamos a vogal O e acrescentamos o E, certo? Se lembre, ok? O verbo lembrar, eu não lembro se eu falei isso com vocês, mas o verbo lembrar, ele pode ser utilizado de duas formas, certo? E dependendo da forma como nós utilizamos, nós precisamos da preposição de, ok? Quando nós vamos utilizar a preposição de? Quando o verbo lembrar, ele vir acompanhado dessa partícula C. Quem se lembra de algo, ok? Porém, esse mesmo verbo, ele pode aparecer da seguinte forma. Eu lembro. Dessa forma aqui, certo? Quando nós utilizamos ele somente assim, sem essa partícula, nós vamos só unir o verbo lembrar ao seu, a sua coisa com a qual ele se relaciona. Eu lembro. Deixa eu colocar em outro tempo verbal. Que ela lembre. Eu lembrei o menino. Eu lembrei o menino. Vou complementar. Do exame médico. Pronto. Então, temos aqui esse nosso lembrar sem o uso da nossa preposição de, certo? Eu lembrei o menino do exame médico, ok? Aqui ele funciona como um verbo de
pronome de complemento direto, ok? Nesse caso, lembrando diretamente alguma coisa. Nesse caso, lembrando o menino, ok? Então, vamos seguir aqui. Sigamos com a mesma conjugação. Possivelmente, a gente vai ver aqui alguns verbos que talvez sejam irregulares na página 38. Então, item B. Complete com o presente do subjuntivo. Número 1, Nieves. Duvido que... Duvido que ele diga a verdade. Isso, perfeito. Diga a verdade. Número 2, Mário. Espero que vocês me entendam. Isso, entendam. Exatamente. Outra palavra com a letra M no final, certo? Nunca com a letra N. Ou quase nunca com a letra N. Número 3, Maria Isabel. Espero que eles saiam já. Que eles saiam, né? Vamos aqui o plural. Muito bem, verbo sair. Número 4, verbo vir, Jessênia. Não queremos que vocês venhamos amanhã. Vinhamos. É quase isso. Pero não é exatamente isso. Vamos lá, eu vou lhe ajudar, certo? Vamos para a primeira... Como? Vindes. Não, 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 não. Vindes é presente e nós não vamos utilizar. Vamos lá com calma, certo? Vamos com calma que a gente vai entender. Eu, presente do indicativo do verbo vir, eu venho, ok? Presente, eu venho, ele vem, ela vem. Porém, para que a gente possa chegar ao presente do subjuntivo, nós vamos utilizar apenas a primeira pessoa do presente do indicativo, certo? Temos aqui, eu venho. Elimino a vogal O, fica com essa estrutura que é o radical do meu verbo. Para que eu possa conjugá-lo no presente do subjuntivo, eu preciso relembrar quais são as terminações correspondentes a cada pessoa. O verbo vir, ele é um verbo de terceira conjugação. Então, nós precisamos lembrar das terminações que serão utilizadas para esse tipo de verbo, ok? Nós vamos utilizar a letra A para você, ele e ela, que eu venha. Ele, ela e você, a mesma terminação, venha. Nós. Como é que fica o nós? Vocês lembram? Viemos. É um pouco diferente, mas é dessa forma. Eles, elas e vocês. Como é que fica? Vem. Com a letra E duplicada, certo? É um pouquinho diferente. Eu venha, nós viemos, eles vêm. Ok? Essa será aí a nossa conjugação no presente do subjuntivo, que foi construída a partir de venho, que é o verbo vir no presente do indicativo, certo? Só eliminar esse daqui e colocar esse venha, que é a conjugação que nos interessa, ok? Vocês venham, né, no plural. Número 5, Aber. Graciela, verbo fazer. Como você quer que a gente faça isto? Isso, perfeito, Graciela. Muito bem. Como você quer que a gente faça. Certo? E como nós chegamos a esse faça? Também por meio do presente do indicativo do verbo fazer. Eu faço, eliminamos a letra O e acrescentamos a vogal correspondente a você, certo? Na verdade, gente, né? Eu, você, ele e ela, que terão a mesma conjugação de a gente. Mário, número 6.
Tomara que eu as encontrara em casa. Encontrara? Será Ah. encontrara? Hum, Vamos lá para o presente do indicativo do verbo encontrar. Eu encontro, vai ficar dessa forma. Eliminamos a vogal O. Esse as é correspondente a ela, certo? Encontre. Encontre. Isso, Encontre. exatamente. Que eu as encontre, ok? Que na verdade sou eu, né, que pratico essa ação. Eu encontre. Eu encontre quem? Eu encontre elas, certo? Nieves, número 7. Esperar. Peço-lhes que me esperen até as 10 horas. Isso, espere, muito bem. Réu e número 8, verbo ouvir. Novamente faltam muito aqui nessa frase. Sinto muito, certo? Sinto muito que você não me. Faltou só o muito. Vamos lá para o presente do verbo ouvir. Qual é o presente do indicativo do verbo ouvir? Eu quase eu ouço, ok? Eliminamos a vogal O. E como é que vai ficar? Sinto muito que você não me Ouça. ouça. Exato. Mas nós não vamos utilizar esse daqui. Vamos utilizar essa outra caixa de texto. Ouçam. Ok? 9. A ver. Maria Isabel. Verbo descobrir. Talvez um dia nós descobrimos o que aconteceu. Quase isso também. Vamos ter aqui uma pequena irregularidade. Descubro, presente do indicativo, certo? Eu descubro. Eliminamos só isso daqui. E vamos acrescentar a terminação, correspondente a nós. Nós descobramos. Ok? Número 10. Comer e dormir. A ver, Graciela. A mãe quer que o menino coma Isso, tudo perfeito. e durma bem. Isso, muito bem. Isso mesmo. Coma tudo e durma bem. Perfeito. E aí eu volto novamente à nossa construção inicial. Coma veio de como. Eu como, eliminamos a vogal O e acrescentamos a vogal correspondente a essa pessoa. Nesse caso, o menino, certo? E durma bem, também relacionado a esse menino. Item C nós não vamos fazer. Nós não vamos isso. Vamos saltar. Passar lá para a página... página 40. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Não, vamos fazer a letra B. A letra B nós podemos fazer, mas o item A não, ok? Vamos fazer o item B. Bom, complete as frases. Aqui a gente vai só completar com o verbo seguindo o mesmo modelo anterior, certo? Com a conjugação no presente do subjuntivo. Número 1. Falo alto para que todo mundo me... O quê? Verbo ouvir. Vamos lá. Eu ouço no presente do indicativo. Ouça, isso. Para que todo mundo me ouça. Número 2, Nieves, por favor. Verbo ver. Faço gestos para que todo mundo me vea.
Quase, quase. Faltou só a letra J. Veja, certo? Veja. Isso. Muito bem. Mário, número 3, por favor. Não faça nada sem que eu saiba. Isso, saiba. Ó, o verbo saber, ele não nos permite fazer essa relação com o presente do indicativo, ok? Por quê? Porque o presente do indicativo do verbo saber é eu sei. Eu sei, nós não podemos fazer essa relação direta, certo? Então, como não é possível, o verbo saber, ele não vai ser considerado um verbo que vai seguir essa regra relacionada ao presente do indicativo. Número 4, Maria Isabel, verbo vir. Você terá um bom lugar desde que venha cedo? Isso, Maria, perfeito, desde que venha cedo. Muito bem. Agora, o verbo vir, ele pertence a essa regra, né? Eu venho, eliminamos a vogal O e acrescentamos a vogal correspondente a você, certo? Você tenha. Haver. Vamos ver como é que vai ficar esse haver que nós ainda não vimos. Vamos esperar até que alguém nos atender, para nos atender. Como é que fica o verbo haver no presente do subjuntivo? E aí? É muito parecido com essa mesma construção no espanhol, certo? A gente vai só substituir uma consoante por outra. Ninguém sabe? A gente vai saltar, ok? Vamos saltá-lo e vamos passar para o 6. Número 6, Harry, verbo preferir. Depois voltamos ao verbo haver. Harry, número 6. A ver, Mário, por favor. Embora eu prefira a blusa amarela, vou levar a azul. A gente vai só fazer uma pequena correção em relação à vogal S, certo? Prefira. Isso, prefira. Não queira sair do lugar, velho. Quem prefira. Vamos só dar uma subida aqui, embora eu prefira. 7, de senha, verbo querer. Telefone-me caso você queira mais informações. Isso mesmo, muito bem. Caso você queira mais informações. Perfeito. 8, Nieves, vestir. Mesmo que eu me vista depressa, chegaremos tarde. Isso, muito bem. Perfeito. Número 9, Maria Isabel. Compreender. Vai. Te repito a explicação a fim de que os alunos me compreendam. Compreenda. Isso mesmo. Compreendam. Falta só o M, né? Que eu esqueci. Compreendam. Que eles me compreendam, certo? E número 10, ajudar. A ver. Nieves, 10, por favor. Vou terminar o trabalho mesmo que ninguém me ajude. Isso, ajude. Exatamente. Perfeito. E o verbo haver? Como é que vai ficar esse verbo haver no nosso presente do subjuntivo? Vocês já conseguiram aí, chegaram à conclusão? Se até que haja, certo? Haja desta forma. Vamos esperar até que haja alguém para nos atender, certo? O verbo haver, de um modo geral,
ele é pouco utilizado na língua falada. Ele é muito mais utilizado quando nós falamos de textos escritos, certo? Então, é incomum que no dia a dia a gente encontre pessoas utilizando esse verbo, principalmente em contextos mais informais, ok? Mas ele existe, né? Faz parte aí de alguns tempos verbais compostos, então é importante nós conhecermos, certo? Ainda temos aqui mais alguns itens. De essênia, número 11. Novamente o verbo ficar. Vou abrir ou guardar lluvia antes que eu fico todo molhado. Quase isso. Será fique, certo? O verbo ficar, ele é irregular, ok? Que eu fique. Número 12. A ver, Mário. Querer. Vou servir-lhes chá, a não ser que vocês queiram café. Isso, queiram. Muito bem. Perfeito. Número 13. A ver, Maria Isabel. Verbo ser. Podemos comprar a casa a não ser que sejamos cara demais. Você utilizou o verbo correto, né? O verbo ser. A única coisa aqui é o sujeito, certo? O que é cara demais? A casa. Então, que seja, certo? A não ser que seja cara demais, ok? 14. Hellway. Quase, quase, Hellway. Goste, certo? Isso, goste. Esse tempo verbal, ele é um pouquinho mais complexo, certo? Ainda que aparentemente a formação seja mais simples, ele não é tão simples assim, ok? Então não fiquem tão preocupados em relação a acertos ou erros, pelo menos não nesse começo, certo? Número 15, para todo o nosso grupo. Ele concorda em trabalhar conosco, contanto que nós, o que ele quer. Como é que fica esse verbo fazer? Bem parecido aí com a mesma estrutura no espanhol, certo? Para esse mesmo tempo verbal. Que Façamos, nós, Mário, novamente, por favor. façamos, Isso, exatamente, façamos. Muito bem, perfeito. Bom, a letra C e o item D eu vou deixar para que vocês possam fazer em casa, certo? Para que vocês possam treinar essas conjugações do nosso presente do subjuntivo, ok? Assim como também a letra A da página 39, certo? Para agora, para que a gente possa finalizar, nós vamos fazer um outro exercício do nosso slide, ok? Último exercício, certo? E aí nós finalizamos por hoje. Ok? Vamos lá. Bem simples. Só diferenciar aqui o tempo verbal. Lieves, primeiro item, por favor. Se ve muy grande, Carlos. ¿Lo pueden hacer más pequeño? E vou tentar, não sei o que passa. A ver. Pero, ok. Deixa eu resolver aqui. Tentar, né? Que eu não sou bom de tecnologia, não. Vamos lá. Novamente.
Está normal? No. No. Para todos? Eu acredito que seja também. Para todos vocês está normal? Sí. ¿Está normal? Sí. Sí. Ok. Yo lo estoy haciendo Son más nieves, pequeño las caras, entonces, a ver. Espero que você seja muito feliz. Isso, seja muito feliz, exatamente. Ok, Mário, número 2. Tomara que a gente consiga viajar no próximo mês. Isso. Aqui nós temos um desejo, né, em relação a esse nosso presente do subjuntivo. Harry. Isso, possam, né? Da letra D tornou-se SS. Possam. Maria Isabel. É importante que nós façamos tudo direitinho. Não fazemos, não. Fazemos é presente. Presente do indicativo. Tampouco Será? fazemos. Façamos. Será façamos. Certo? Mas deixa eu lhes mostrar como nós chegamos desse façamos, certo? É importante a gente entender isso, ok? Como foi que nós chegamos a esse façamos? Por meio disso. Onde está? Por meio do presente do indicativo, eu faço, certo? É por isso que nós temos esse C cedilha em façamos, ok? Deixa eu apagar aqui. Seguimos. A ver o que passa. Mais uma vez. Paramos no número 4, perdão. Solta aqui. 3, 4, 5. Graciela, número 5. Espero que sua mãe esteja bem. Isso, esteja. A letra J tá um pouco diferente aqui, né? Mas ela falta só a sua perna, a parte de baixo, esteja, ok? Yesenia. Queremos que ella venga nos a visitar nesse fim de semana. Isso, vem. Que ela venha. Disney, número 7. Peço que você tracem todos os documentos para a reunião. Será que é trazem? Tragam, então. Tragam, exatamente. Esse trazem é correspondente ao indicativo, certo? Presente do indicativo. Tragam presente do subjuntivo, ok? Maria Isabel. É difícil. É fundamental que todos ouçam o que ele vai dizer. Isso, exatamente, ouça. Perfeito. Esse daqui nós vamos saltar, certo? Por quê? Porque nós temos aqui o tu, o pronome tu. Nós vimos lá nas nossas primeiras aulas que, comumente, o pronome tu, ele é utilizado como forma de tratamento, assim como o pronome você. Mas o que acontece? A conjugação verbal que nós vamos utilizar não é correspondente ao tu, é correspondente ao você, certo? Mas esse exercício, ele considera a conjugação correspondente a esse tu, que seria saibas. Nós não falamos dessa forma, nós falamos saiba mesmo, ok?
Mas o item correto, de acordo com a própria questão, seria saibas. Então, vamos dar uma saltada. Mário, número 10. Eles não querem que eu vá embora. Isso, que eu vá embora. Exatamente. Neves, 11. Tomara que a Dani possa chegar a tempo. Isso, muito bem, possa. Perfeito. Graciela. Nesse aniversário, desejo que todos os seus sonhos se realicem. Sim, se realicem. Isso, exatamente, realizem. Exato. Temos aqui um desejo, né? Explicitamente desejado. Yesenia. Tal vez él ya tenga dinero suficiente. Isso, tem, exatamente. Que é uma possibilidade, né? Uma dúvida em relação a algo. Harry. Isso, exato. Peça. Você cedido. Nieves. Tal vez eles não queriam lhe responder. Isso, talvez eles não queiram lhe responder. Exato. Disney, verbo ver. Espero que a gente se veja logo. Isso, veja logo, exatamente. Logo como pronto, né? No espanhol. A gente utiliza o logo, certo? Graciela, verbo chover. Tomara que não chova durante o evento. Isso, muito bem. Esse tomara, ele é equivalente ao ojalá, certo? Que vocês utilizam no espanhol. No português, a gente utiliza o tomara, trazendo essa ideia de um desejo, né? De que algo aconteça. Mário, número 18. O nosso maior desejo é que os alunos aprendam português o mais rápido possível. Isso, aprendam. Exatamente. Aprendem, como nós temos aqui, é presente, certo? Eles aprendem. É presente do indicativo, presente do subjuntivo, aprendam. Verbo caber. Nós ainda não vimos esse verbo, né? Vamos fazer juntos. Espero que a mala no carro cabe, caberá ou caiba? Caiba. Caiba, exatamente. Inclusive, é muito comum que os brasileiros mesmo se confundam em relação à conjugação do verbo caber. É muito engraçado. E o último item. Espero que todos do que aconteceu saibam, saberão ou saibem? Sabem. Saibam, exatamente. Saibam, presente do subjuntivo, saberão, futuro do indicativo e sabem, presente do indicativo. Só pode ser saibam, ok? Beleza. Então, para que vocês possam continuar treinando essa conjugação, vocês devem fazer os exercícios que eu recomendei, ok? Alguns itens aí da página 39 e outros itens também da página 40, mas principalmente da página 39, certo? Bom, nós vamos ficando por aqui. E para nossa chamada de hoje, como a gente está trabalhando com o presente do subjuntivo, quero que vocês me digam um desejo para este ano, ok? Pensando aí nesse nosso presente do subjuntivo. E eu coloquei um exemplo.
Eu desejo que 2025 traga muitas coisas boas, certo? Então, pensando aí nesses desejos com o nosso presente do subjuntivo. Ok. Eu coloquei no Classroom a atividade, ok? Para que vocês possam fazer, relacionada aí à fonética e à posição das nossas sílabas tônicas, certo? Os grupos das apresentações já estão fechados, né? Temos aí o último grupo, o grupo E. E vamos lá. Graciela. Eu desejo que 2025 nos demos muito saúde. Ok, nós tenhamos muita saúde. Maria Isabel. Eu desejo que 2025 eu esteja melhor que agora. Ok. Mário. Eu desejo que o 2025 seja um ano de muita saúde. Ok. Nieves. Eu desejo viajar por muitos países. Ok, muito bem. Jessênia. Eu desejo que 2025 traiga muito dinheiro. Ok, amém. Também desejo. Traga muito dinheiro. E saúde também, né? Que é importante. Helmy. Creo que fue del profesor. Ok, é minha conexão que não está funcionando. Perdão, Harry. É a minha, não é a de vocês. Então, Harry, repita aí que eu não ouvi, por favor. Perdão. Ok, muito bem, que assim seja, né? E Disney. Eu desejo que este 2025 sea muito próspero nos meses seguintes. Sim, ainda temos aí alguns meses, né? Então, temos a possibilidade de que sejam também. Ok, minha gente, então é isso. Nós ficamos por aqui, ok? Não se preocupem com esse conteúdo, nós ainda vamos revê-lo na nossa próxima aula, certo? É assim mesmo, é um pouquinho complicado por enquanto, mas com a prática a gente vai pegando um pouco melhor, certo? Então, tchau, tchau, boa noite e até amanhã. Até amanhã, Nós nos professor. vemos. Boa noite. É. Profesor, até mais.